A NF Acous, anteriormente conhecida como a NF Audio, lançou o modelo NM20 para marcar uma nova fase da marca. Segundo a marca, ele é um retuning do já consagrado NM20, né, trazendo algumas mudanças que promete a elevar ainda mais a experiência. Antes de mais nada, quero agradecer a NF Acous pelo envio desse modelo aqui, né, que mandou pra gente para fazer essa análise. O link, né, para mais informações deles lá no AliExpress tá aqui na descrição do vídeo. Então, muito obrigado, NF Acous. Entra lá sempre quando você entra e faz a compra, caso queira, desse produto através desse link, você me ajuda e também ajuda com que a marca mande, né, confie na gente e mande mais produtos para a gente fazer análise aqui. Começando com o unboxing dele, né, temos uma caixa até similar aos modelos anteriores, né, o que mudou obviamente foi o nome aqui, mas eu trouxe aqui no canal o NM2 Plus, até vou falar um pouco dele mais lá para frente, mas a caixa dele é igual, aparentemente não tem nenhumas mudanças, né, onde a gente tem uma case, o cabo, 4 pares de ponteiras e também o adaptador 6.5, já que esse modelo também é um modelo desenhado para áudio profissional, então você já tem o adaptador ali de mini plug para o plug, o 3.5 para o 6.5. O cabo é um cabo bom, ele é um cabo bem maleável, se adapta muito bem quando você coloca, né, no ouvido e obviamente você passa por dentro da roupa, por fora da roupa, ele se adapta muito bem, tem uma boa qualidade. E aqui ele tem um encaixe 0.78, né, aquele tipo C. O fone, ele tem um encaixe muito bom, né, entra muito bem no ouvido, você não precisa ficar encontrando uma posição, então ele entra aqui muito bem. E ele é pequeno, tá? Ele não é muito grande para quem vai utilizar ele em estúdio ou monitoramento ao vivo, né, que vai ficar balançando bastante a cabeça. Tendo isso daqui, você não vai ter nenhum problema. A NF Audio, né, agora a NF Acous, foi criada em 2014, focando ali no mercado de áudio profissional para monitoramento e também abrangendo várias áreas do mercado com modelos que fosse bem acessível para ser adaptado, né, para diferentes cenários, ou seja, áudio profissional, gamers e audiófilos. E só antes de falar sobre a sonoridade dele aqui, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, isso me ajuda demais, deixa um like, deixa um comentário, isso faz que o YouTube entenda que é um vídeo relevante e passe para mais pessoas também conhecer fone de ouvido, né, é um hobby bem interessante, muito legal, então dá essa força para mim. Aqui na descrição também tem, além do link do produto, tem alguns produtos que eu deixo aí de recomendação para você. Tem o link do nosso grupo do WhatsApp, lá tem muita gente batendo papo sobre fone. Também tem o grupo de vendas, caso você tenha algum fone para vender, a gente coloca lá a informação e você consegue vender. E também tem o grupo de ofertas, tudo aqui na descrição, fechado? Falando sobre a sonoridade do fone aqui, ele é voltado, né, uma sonoridade um pouco mais plana, porém com algumas alterações. Eu estava aqui preparando o NA2+, para poder despachar, né? Porque coincidentemente eu recebi ele ontem e vendi ontem também esse daqui, então eu tenho que entregar. E eu estava fazendo aqui um teste de AB dos dois, por mais que ele não é a mesma versão, né? O NM20 é uma versão melhorada da versão NM e não na versão NA, mas assim, ambos têm uma assinatura sonora bastante parecida, então eu estava fazendo uns testes aqui com os dois e o que eu notei é o seguinte: no NM20, na versão nova, ele tem ali um leve aumento de graves e também um leve, não seria tão um aumento, mas pode ser um aumento, mas assim com uma melhora nos agudos. Ele traz um pouco mais desse sopro das vozes, né, essas vozes mais arejadas. Mas eu também notei um detalhamento bem maior, inclusive da música que eu estava fazendo aqui, AB, é essa música que eu estou colocando o nome para vocês aqui, e ali na estrofe, quando volta, né, vai para o coro, volta para a segunda estrofe, tem uma guitarra que ela fica ali basicamente quase 100% do volume dela, tá paneada para o lado direito, e ele fica ali tim, 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 só numa corda. E quando eu ouvi no NA2, quando eu ouvi no NA2 Plus, ela aparece, mas não muito. Quando eu passei aqui para o NM20, ele veio assim com uma imagem muito mais aberta e um detalhamento bem melhor e aparecendo muito mais essa guitarra ali do lado 20. Então foi a primeira coisa que eu ouvi assim,
saltou aos meus olhos, no caso meus ouvidos, né? E aí eu fui ouvir algumas outras músicas e sim, ele tem um detalhamento bem melhor. Então tem esse pequeno aumento de graves que não influencia muito na sonoridade, mas ele acaba dando um pouco mais de peso, porque tem um fone um pouco plano, né? Um pouco plano não, ele é bastante plano, né? Mas então ele acaba entregando um pouco mais um pouquinho mais de massa, né? Um pouquinho mais de peso e um melhoramento nos agudos, e eu diria também que esse detalhamento bem melhor. Então, no geral, sim, uma melhora bastante significativa entre os dois. Até como eu mencionei nessa rápida comparação, ele é um fone que sim apresenta um peso a mais do que as versões anteriores. Até porque o modelo anteriormente tinha essa característica de fones bem mais para frente, mais agressivo, com médios mais frontais. E aqui é possível sentir essa pequena diferença assim, de melhora, tá? Com graves levemente levantados, onde é possível ali sentir o peso, principalmente onde tem músicas com graves um pouco mais presente, ele vem, né, e aparece. Os médios têm um leve recuo, mostrando a cara quando realmente é necessário, em solos presentes, guitarras, essas guitarras, né, com power chords assim um pouco mais agressivo, com overdrive, são bem presentes, eles são bem agressivos. E até mencionei aí, né, que ele tem um detalhezinho da guitarra, fazendo a comparação ali, que ele apareceu bem mais, e sim, ele traz muito detalhes de guitarras ou qualquer outro instrumento que esteja fazendo ali a parte de melodia também na música, ele mostra muito bem. Os agudos são presentes com uma boa extensão, sem ser exagerado. Tá? Uma coisa eu sempre digo, sempre que é um fone mais plano, quando você sobe muito o volume, os médios e os agudos vão incomodar. Porém, é que é a característica do fone, né? Ele tem uma sonoridade um pouco mais plana. Se você sobe, as frequências que incomodam são os médios e os agudos. Então tenha muito cuidado disso. Às vezes tem gente que pega um fone e deixa lá no talo e fala: nossa, esse fone é muito gritante. Claro, você está num volume muito alto. Você está querendo sentir os graves de um fone que realmente não tem. O palco sonoro tem um palco sonoro médio, né? Porém muito bem definido, né? Com um tamanho muito interessante. A imagem e o detalhamento, cara, é um ponto muito interessante desse fone aqui, a parte forte dele, fortíssima desse fone. É uma imagem absurda do posicionamento dos instrumentos e um detalhamento. Até falando na imagem, é uma coisa que os engenheiros se preocupam muito na mix, para que aconteça, né, essa imagem, porém que ela não esteja totalmente desconectada dos instrumentos, porque senão fica muito amador. Geralmente quando você tem uma gravação um pouco mais amadora, você consegue sentir muitos instrumentos desconectados de outros, né? Então tem muita diferença de um do outro e não fica legal. Sempre quando você tem um áudio mais profissional, eles tratam que tenham essa imagem, né? Tem essa imagem, porém que elas ficam entrelaçadas entre si, muito mais conectadas, não tenha nenhum instrumento saltando na mix, porque não fica legal. Somente alguns solos, até mesmo assim, né? Você tenha esse solo, eles aparecem, porém não tão na frente. As vozes também, né? Eles até colocam geralmente ali alguns que outros reverb, alguma coisa assim, só para ela poder dar uma pequena escondida e não saltar tanto na mix, ou seja, não ficar esse som aqui muito próximo ao microfone, e sim, né, que seja algo mais integrado. Então aqui, se for a música ruim, ele sim vai mostrar bastante, porque ele chega bem forte nesses detalhes. Apesar que quem utiliza obviamente um fone assim um pouco mais caro tem a tendência de ouvir música boa, né? Você não vai pegar esse para ouvir um funk ou ouvir um Caneta Azul, né? Então, como conclusão, sim, é um excelente fone para quem busca um bom detalhamento. Para trabalhar em estúdio, é um fone muito interessante, onde é necessário ter essa visão mais analítica da música. Porém, o mais interessante é que ele é um fone analítico e divertido, né? Onde ele tem um pouquinho mais de grave ali, né? Ele tem um molho, né, extra nessa parte mais analítica. Sim, ele dá uma sensação um pouco mais divertida e faz que seja um fone excelente para gamers, para monitorar em estúdio, para monitorar ao vivo, né? Para você poder fazer um monitoramento ao vivo ali tocando alguns instrumentos, até vai bem, né? Uma guitarra, um piano, vozes, talvez baixo e bateria você precisa ali com um pouquinho mais de grave, tá? Mas
Caso queira também, até pode utilizar, mas saiba que ele é um fone um pouquinho mais magrinho. Não vai lá colocar mais grave no fone, porque senão você está sujando o som lá fora. Para audiófilos, cara, é um fone sensacional. A galera que sempre fica doida através de um detalhamento e de uma imagem interessante, aqui tem um fone sensacional. Sim, também é uma melhora dos modelos anteriores da marca, então parabéns à NF Acústica por desenvolver esse produto aqui, um fone com um driver apenas, mas que tem uma qualidade absurda. Eu vou deixar aqui, né, novamente o link na descrição, apoia lá a NF Acústica, também apoia aqui o meu canal e a gente se vê em breve. Até mais, tchau!